aí, gente? Justo. E aí, gente, como vocês estão? Estamos andando aqui por Barão. Pro vlog, Ju. Eu e a Júlia, a gente resolveu hoje sair. Ela resolveu me apresentar alguns sebos aqui de Barão. Então, estamos andando por aí. A gente já foi no sebo, né? Vocês viram os takes lá. A gente tá indo em outro agora. A gente parou ali numa casa que tem de tudo, uma loja que tem de tudo, pra comprar um marca-texto também, um marca-texto cinza. No primeiro sebo eu comprei o Sete Mares de Evelyn Hugo, que eu já li, mas eu não tinha físico ainda e tava barato, razoavelmente barato comparado ao que tá na internet, e está em perfeito estado, então não tinha porquê eu não comprar. E eu gostei bastante, porque é um lugar que os livros estão em ótimos estados e estão muito baratos. Não é, Ju? Ela disse sim, eu não sei se pegou no mic. Eu não sei se pegou no mic. Agora a gente tá indo pra outro sebo. E vamos ver o que nos aguarda. E aí, chocolates, como vocês viram, agora eu estou na filosfera pra tentar conseguir ingresso pro show do Jackson Wang aqui no Brasil, mais especificamente em São Paulo, né, que eu moro em São Paulo. Mas enfim, como vocês estão? Eu tô bem, tem muita coisa acontecendo que eu não conversei mais com vocês, faz um tempo que eu não converso com vocês, porque final de semestre é uma loucura, e eu tinha ficado de exame, eu fiz o exame ontem, então tá tudo certo agora, né, tudo certo. Eu espero ter passado, ainda não tenho a nota, mas o importante é que não tem mais provas pra fazer. Eu só tenho que entregar uma última coisa no meu trabalho. Vai ficar mexendo a câmera, porque eu tô segurando, porque eu não faço ideia de aonde eu enfiei o meu tripé de mesa. Eu não faço ideia de onde ele tá. Então, vocês vão ter que ficar sendo segurados por mim. Enfim. E aí, como vocês podem ver pela minha cara amassada, é cedo, são 9h50 agora. Então, eu acordei faz bastante tempo até, só que eu não tinha levantado ainda. Muita coisa tem acontecido, eu estou na fila pra conseguir o ingresso, pra tentar conseguir o ingresso. E, enfim, eu tô muito animada porque eu gosto muito do Jackson, ele é o meu bias do GOT7, então ele é meu favorito. Então eu tô muito, muito ansiosa pra ver se eu consigo esse ingresso. Muita coisa aconteceu desde que eu vim falar com vocês. Eu nem lembro a última coisa que eu falei, que eu comentei com vocês sobre livros, enfim. Tá rolando a maratona do GF, que eu ainda não decidi se eu vou colocar nesse blog ou não. Eu saí pra ir num sebos com a minha amiga, a Ju. Eu nem comentei, né? Hoje é dia 12 de dezembro, sexta-feira. E quando eu saí com ela, eu só comprei um livro, que foi Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu já li, e eu quero muito conseguir reler ele mais pra frente.
Enfim, é isso. Tô pensando aqui nas coisas. Tô muito ansiosa pra que isso abra daqui a 8 minutos. E tem muitas coisas pra eu comentar, mas depois eu coloco essa câmera em algum lugar e comento com vocês. Porque assim, ficar segurando não dá, porque eu fico olhando pros outros lados e daqui a pouco eu vou estar filmando o teto. Então não dá. Mas é isso. Então me desejo sorte. Apesar de quando vocês estiverem vendo isso aqui já vai ter acontecido. Então volta aqui depois pra contar se eu consegui ou não. Eu tô ansiosa pra caralho e eu tô muito... Então vamos ver, vamos ver. É isso, até daqui a pouco. E aí, chocolates, como vocês estão? Espero que bem. Hoje é dia 14 de dezembro, um domingo. São 2h26, 2h27 agora. E eu vim atualizar vocês de tudo que aconteceu nessas últimas semanas, a loucura que foi o final de semestre. Então, eu vim conversar com vocês. Provavelmente esse vai ser um vlog de, basicamente, take único, pra eu contar o que aconteceu, né? Tipo... eu sei que vocês já viram outros takes dos dias que foram passando, mas aqui você vai ter um take único de eu conversando com vocês. Então, eu até fiz uma anotaçãozinha, porque foi muita coisa, então eu não queria me esquecer de nada. Vamos começar aqui. Vocês viram no último take que eu estava lutando pelo ingresso do show do Jackson Wang from China, e eu consegui. Eu vou ir no show, o show é em abril do ano que vem, numa quinta-feira. Estarei no show, estou muito, muito feliz com isso. Minha amiga foi diva, ela que conseguiu o ingresso pra mim, e maravilhosa, eu tô muito feliz de verdade. Enfim, vamos lá. Nesse tempo que eu fiquei fora, muita coisa aconteceu, tanto comigo, quanto com o mundo, quanto com o universo booktuber e bookheads no geral. Então, vamos começar inclusive pelo universo das bookheads, porque pra quem não faz parte, quem não consome conteúdo literário, uma coisa que aconteceu e que foi, tipo, tomou proporções gigantescas foi o vídeo do Paulo Hatz, do Livraria em Casa, sobre sair da sua bolha, da sua zona de conforto, sair da sua bolha de leituras. Ele fez um vídeo falando sobre essa meio que alienação, sobre ler somente aquilo que está dentro do sua zona de conforto, da sua bolha. E ele pontuou principalmente coisas como dark romance e romances no geral. E isso bateu de uma forma muito, provavelmente não esperada pra ele, né? Mas de uma forma muito negativa, porque esses são dois gêneros muito consumidos por mulheres e, tipo, o público feminino ficou meio, assim, tipo, ofendido, sabe? Como se ele tivesse falando que esse tipo de literatura não agrega em nada, não agrega tanto quanto poderia. E, assim, quando eu assisti o vídeo, eu tive uma interpretação totalmente diferente. Eu entendi que o ponto que ele tava pontuando, na verdade, era sobre você não ler somente um tipo de coisa, somente um gênero. Eu entendo que tem gente que lê única e exclusivamente pra se distrair, pra não ter que pensar em mais nada, que já pensa demais, que já vive numa realidade muito sufocante, que, tipo, essas leituras são meio que um escapismo, então as pessoas não necessariamente precisam ler pra tentar agregar em alguma coisa e tudo mais. Pode ser só um hobby, assim, sem uma função específica. Mas é sempre interessante, sim, você variar um pouco, descobrir coisas novas, abrir o seu pensamento e as suas ideias. E, tipo, o que ele quis trazer, num grande geral, foi isso. Só que eu concordo que a forma que ele se expressou não foi das melhores e ele poderia ter tido uma abordagem diferente. E aí tá a questão, porque esse vídeo gerou uma treta no Twitter relacionado a algumas pessoas, inclusive algumas autoras, falando pra ele que ao invés dele tá falando de, tipo, meio que atacando esse tipo de literatura, ele poderia estar conscientizando as pessoas, porque isso foi bem na época do feriado da consciência negra, então, tipo, falando, indicando livros sobre a consciência negra ou de autores pretos e tudo mais. E aí ele acabou se envolvendo numa treta, porque ele respondeu uma autora que, inclusive, eu li o livro dela, nem sabe, tipo, antes dessa treta acontecer, que eu vou comentar aqui, porque eu li o livro dela nesse tempo que eu não apareci, que foi a G. Alves, e ela é uma autora preta, e ele não sabia, ele nem conhecia ela, e aí ele acabou respondendo como se ela fosse uma pessoa branca, e aí gerou outra treta, tipo, que ele foi
acusado de racismo e tudo mais. Enfim, foi uma treta gigantesca que teve, ainda tá reverberando. Pera aí que entrou um besouro gigantesco, saiu. E ainda tá reverberando essa treta sobre essa questão das falas dele em relação a isso. E a forma que ele se posicionou no Twitter. E o vídeo de retratação dele também ter sido... não me pegou muito bem, porque o vídeo dele foi muito mais sobre... me desculpa se você entendeu errado, não foi a intenção e tudo mais. E não exatamente o ponto que era ele falar que ele realmente falou algo que não deveria ter sido falado. Da forma que não deveria ter sido falado. E, enfim, eu entendi o ponto do primeiro vídeo. E eu concordo com essa questão de você ter que expandir os seus horizontes e ler coisas que estão fora da sua zona de conforto. Mas eu concordo também que tem outras milhões de formas de fazer isso, sem ser da forma que ele escolheu. Mas acontece, isso não impacta exatamente em mim, no sentido de, tipo, eu não me senti atacada, eu não estava no meio da treta, eu não sou próxima dessas pessoas, obviamente. Sou uma criadora extremamente pequena, então... Eu só tô trazendo aqui pra comentar sobre o que aconteceu durante esse tempo, assim como os casos de feminicídio que andam acontecendo. Tipo, aconteceu uma quantidade exorbitante em poucas semanas, que na verdade não é nem que elas andam acontecendo agora do nada, mas foi bem registrado agora, que foi na rua, foi de forma extremamente brutal. Além do caso do Calvo do Campari, teve o caso do cara que matou a chefe. Então, assim, pra mim, como uma garota, eu acho extremamente assustador você entrar numa rede social, você entrar até mesmo no Google, onde tem algumas coisas de notícias, você abrir as suas redes sociais e a primeira coisa que você vê é sobre isso. É muito... eu sou uma pessoa que acompanha True Crime, então por isso que eu tô comentando aqui. E... eu acho que é muito assustador como a gente olha e vê que essa é realmente, tipo, essa é a nossa realidade, sabe? E a gente sempre tá sujeito a isso, não importa o quanto você se previna, não importa o quanto você tente passar despercebida por essas coisas, você sempre tá em perigo. Porque mesmo quando você só tá trabalhando, você só está exercendo a sua profissão, uma pessoa que tá com inveja de você, assim, e que tá com raiva de você única e exclusivamente por causa do seu gênero, vai lá e te ataca, sabe? Como aconteceu com o caso do cara que matou as chefes dele porque elas eram mulheres e eram chefes dele, tá ligado? Então, assim, é bizarro você pensar que não existe uma coisa de você estar protegida, você estar se sentindo protegida, porque você pode estar só vivendo a sua vida. Claro, nenhum tipo de violência tem justificativa. Então, assim, a do Calvo do Campari mesmo, era esperado? Era esperado. Não me surpreendeu nem um pouco. Na verdade, o que mais me surpreendeu é que alguma mulher realmente saiu com aquele cara. Mas, assim, mas, assim, isso é muito pra mim, porque eu estou numa bolha completamente diferente. Estou numa bolha que é muito mais progressista, que pensa muito mais sobre o direito dos seres humanos no geral, então das mulheres, dos LGBTs, dos seres humanos no grande geral. Então, na minha cabeça é meio inconcebível como alguém se relacionou com ele a início de conversa. E óbvio, eu não tô colocando aqui a culpa na vítima, porque assim, eu só acho muito bizarro que ele tenha se relacionado com alguém, mas não foi nenhuma surpresa pra mim. Todo o discurso de ódio contra as mulheres que ele já vem propagando na internet há muitos anos, eu já venho ouvindo falar desse cara, desse Calvo do Campari, há muito tempo. Então, assim, todo o discurso Red Pill, todo o discurso de ódio propagado por esse movimento é muito agressivo. E da agressão física virar agressão, da agressão verbal virar agressão física é 2. Então, tipo, eu fico muito mal, eu sinto muito por ela, porque nenhuma mulher no mundo merece passar por isso. Então, essa violência de gênero, ela é muito real. Então, eu acho que essas coisas, elas são extremamente assustadoras, mas elas também são extremamente necessárias serem faladas, porque isso abre espaço para outras pessoas, outras mulheres tomarem a voz
e ainda mais numa situação de crise econômica global, onde os primeiros direitos que são cortados são os das mulheres. É muito importante a gente pontuar isso, porque tipo, toda essa onda de conservadorismo não é à toa, toda essa onda que vem junto com o conservadorismo, então tipo, essa exaltação da magreza extrema, tudo isso vem numa crescente muito grande. Então quando a gente vê que esses casos estão sendo noticiados e que a gente ainda tem um pouco de esperança de que algo seja feito, por mais que essa esperança seja quebrada logo em seguida, porque o Calvo do Campari já tá solto, sabe? Claro, ele tá solto em processo, em medida ainda tá sendo investigado. Só que, querendo ou não, ele tá solto, sabe? Então fica aquele gosto de impunidade na boca. Então é muito triste a gente ver como a sociedade não protege. Então assim, eu vi uma quantidade exorbitante de comentários sobre o que ela fez, mas o que ela fez, sabe? E eu acho bizarro. A sua primeira pergunta pra alguém que sofreu uma agressão é perguntar o que ela fez, sabe? Porque, tipo, na minha concepção, não importa, nada justifica uma agressão física, nem verbal, nem uma agressão em geral. Então, é meio desesperador pra mim, eu fiquei, tipo, meio assustada com essa ideia de, tipo, putz. Mas, ao mesmo tempo, não é como se fosse algo inovador, é algo que acontece desde sempre e infelizmente a culpa sempre recai na vítima nesses casos. Então, é isso. Essa é a minha colherzinha de chá sobre os assuntos que aconteceram. Eu venho aqui no meu vlog como um lugar extremamente aberto, tanto sobre as minhas vivências pessoais, então tipo, sobre o meu dia a dia, sobre as minhas leituras, sobre os meus hobbies, mas também sobre as minhas opiniões sobre a vida. Claro, eu não tenho opinião sobre tudo, porque eu acho que ninguém tem que ter opinião sobre tudo, ninguém sabe de tudo. Mas essas são algumas coisas que aconteceram, que eu fiquei pensando sobre e que eu precisava comentar sobre. Eu sei que eu pesei o clima, então vamos voltar aqui, vamos voltar um pouco e animar um pouco o clima. Voltando a falar de livro. Sobre livros, temos uma coisa que é meu Reading Journal do ano que vem já está pronto. Se vocês quiserem ver, eu mostro pra vocês no próximo vlog. Comentem aí embaixo e eu mostro pra vocês. E vamos falar sobre o que eu li nesse meio tempo que eu sumi daqui. Eu comentei que eu ia fazer um vlog de leitura sobre a saga do Povo do Ar, da Holly Black, mas eu não fiz, porque eu não tive tempo, eu não tive carisma, eu não tive disposição, eu não tive nada. Eu só tive muito estresse, dor de cabeça e os livros pra me salvar pra continuar vivendo. Então, eu li a saga do Povo do Ar, eu vou fazer um vídeo comentando sobre a minha experiência e comentando o que eu achei de cada um dos livros e contando um pouquinho dos livros pra vocês. Então eu não vou comentar tanto agora, só basta dizer que eu gostei muito e Giovana, muito obrigada por ter me emprestado esse box e me feito ler esses livros, porque entrou com certeza pra uma das minhas sagas favoritas, porque foi muito bem escrito, eu adorei a experiência de leitura que eu tive, mesmo estando no meio de um colapso mental. Então, o que mais? No meio, enquanto eu tava lendo o Povo do Ar, a saga do Povo do Ar, eu li um livro que foi o da Gi Alves, que eu comentei que tá envolvida na treta com o Paulo Hatz, mas para além disso ela é uma autora de alguns livros que eu não sei no geral que são os outros livros dela, mas esse livro em específico, que é o Diversões Humanas, ele é de terror e ele se passa ambientado em um circo, onde as protagonistas, elas são um casal, e uma delas é fotógrafa e ela foi contratada para tirar fotos durante o dia naquele circo. E aí ela levou a namorada, que ela já servia de modelo, assim, e ela não queria ir sozinha, então ela levou a namorada. E com o passar do dia, as coisas vão ficando muito esquisitas e a gente vai descobrindo umas coisas muito estranhas. É um livro bem maluco e é um livro que eu gostei bastante até. Sobre essa questão, uma delas tá escondendo uma coisa da outra, e aí elas têm que conversar sobre isso, mas ao mesmo tempo elas estão presas ali naquele lugar que é muito esquisito e que é tudo muito estranho. Então eu gostei bastante, eu recomendo super, ele foi lançado esse ano, mas é um ótimo livro, gostei bastante. Aí, pra uma coisa que eu notei é que esse ano eu não li tantas não ficções,
não ficções. E nesse caso eu escutei o audiobook de Inteligência Afetiva, que é um livro escrito por um psicólogo. Eu gosto muito de livros de não ficção, para além dos livros de true crime. Eu gosto muito dos que falam um pouco sobre essa questão psicológica. E também livros de biografia, são duas coisas que eu gosto muito. Esse livro ele não me trouxe muitas coisas novas do que eu já conversei com psicóloga e do que eu já tive de pensamentos, assim, coisas que eu já li antes. Então ele foi um livro ok, ele é bem escrito, mas ele meio que chove no molhado se você já tá pensando sobre, conversando sobre, se você passa em terapia, ele meio que chove no molhado, sabe? No meu caso eu não passo mais em terapia, porque desde que eu me mudei pra cá, pra faculdade, eu não consegui mais achar uma terapeuta, e então eu não tô no sentido que se encaixe no meu horário, na minha rotina e na minha condição financeira, então eu ainda não consegui, porém pretendo mudar isso ano que vem. Mas nesse caso, ele fala bastante sobre essa questão de como o ser humano é um ser social e como cada ano que passa a gente tá mais cansado de socializar e como isso pode ter um impacto muito grande da nossa quantidade de tempo passado em telas e tudo mais. É um ponto muito, muito interessante e é um ponto bem real também, que a gente realmente trocou essa convivência humana, assim, por a convivência humana em redes sociais e tudo mais. Só que é meio assim, se você não ler sobre o tema e tudo mais, vai ser um livro muito interessante para você ter uma nova perspectiva. Mas se você já lê sobre o tema, vai ser um livro ok, no máximo, sabe? Então foi isso que eu tive a impressão. Depois disso, como eu disse, outra subgênero, né, outra categoria de não ficção que eu gosto muito são livros de biografia. E nesse caso, eu li a biografia da... E nesse caso eu li a biografia da Britney Spears, A Mulher em Mim, que eu já queria ter lido muito tempo antes, eu queria ter lido quando saiu, só que eu não consegui, e aí eu vi que eu tinha recebido no Esquilo, e eu ouvi, no caso, o audiobook, né, da biografia dela. E eu gosto muito de biografias porque eles mostram um lado mais cru do ser humano, e principalmente essas que não glamorizam, tipo, não mostram que a vida é só perfeita e tudo mais. Porque a vida não é, a vida tem momentos bons, a vida tem momentos ruins. No caso da Britney, a vida dela foi uma loucura e, tipo, teve muitos momentos que foram bons, mas teve muito mais que foram ruins e tudo mais. E a relação dela com a família dela é extremamente tóxica. A situação dela com eu esqueci o nome do coisa, mas que o pai dela tava controlando toda a vida e a carreira dela. Pra mim foi meio brutal, sabe? De você ver que uma pessoa com tanta fama e tanto poder, e mesmo assim, o pai dela tava controlando ela como se ela fosse uma maluca mesmo, como se ela, tipo, como se ela não tivesse a mínima condição de cuidar de si, mas assim, ao mesmo tempo que ela não tem condição de cuidar dela e do dinheiro dela, ela tem condição de subir num palco e fazer uma mega apresentação e que aí tá tudo bem. Ela tem condição de passar horas ensaiando pra se apresentar, mas aí, na hora dela viver a vida dela, ela não tem condição. Então, foi meio brutal mesmo ver como ela passou por isso e como ela sobreviveu a isso, porque toda essa questão foi tão bizarra que eu considero ela uma sobrevivente, porque assim, toda a manipulação, essa experiência dela, curatela é o nome do negócio, sobre a curatela do pai dela, sendo que ela tinha dinheiro, o dinheiro dela bancava a família dela inteira, bancava os filhos dela, e agora, hoje em dia, acho que o filho dela não quer nem aproximação dela, porque, tipo, tá todo... Por mais que ela tenha lutado e que tudo tenha desencadeado nessa curatela, tudo que ela fez foi pensando em passar tempo com os filhos, e mesmo assim, os filhos não estão nem aí. Talvez eles entendam um dia, mas eu acho muito bizarro toda essa situação que aconteceu com ela. E, assim, eu não acho que ela vai querer voltar aos palcos, pelo menos não por agora, mas eu não acho que ela vai querer voltar aos palcos, assim, com tanta frequência.
Porque, por mais que tenha sido algo que ela amava, foi algo muito traumatizante nessa época da curatela do pai dela, sabe? Então, eu não acho que ela vai querer voltar. Mas, assim, com certeza foi um livro muito impactante pra mim. Foi, eu acho que não só pra mim, mas pra grande parte das pessoas que leram, principalmente pra ver o por trás dos relacionamentos dela, ver nem a situação dela com o Justin Timberlake. Eu acho que ninguém imaginava que aquilo tinha acontecido. E, assim, é bizarro, porque isso expõe a máxima de que, tipo, não importa o quanto a gente acompanha o artista, a gente nunca vai saber o que tá por trás das câmeras, o que tá por trás das fotos que os paparazzi tiram, o que tá por trás das entrevistas que eles dão. E, assim, é meio óbvio pensar sobre isso, mas ao mesmo tempo, a imagem que é criada dos artistas é sempre uma imagem pautada na perfeição e em como a vida deles como eles são transparentes com os fãs, e é óbvio que a gente não deve acreditar 100% nisso, cada um mostra o que quer da vida para os outros. Então, mas ainda assim é bizarro você pensar que, tipo, mesmo com tudo isso acontecendo, ela tava lá sorrindo na frente da câmera, tava lá dando o melhor dela no palco, sabe? Então eu achei muito, muito importante, uma ótima autobiografia. Eu acho que com certeza foi a melhor desse ano que eu li. E eu li algumas autobiografias esse ano, porque eu gosto muito realmente de autobiografias. Eu acho que a última vez que eu me senti tão impactada com uma autobiografia foi quando eu li Sou Feliz que a minha mãe morreu, que é uma autobiografia de uma atriz que participou de iCarly e que também tem uma autobiografia extremamente brutal. Aí depois eu li Um Conto de Natal, que foi a minha única leitura de Natal até agora, e talvez seja a minha única leitura de Natal esse ano, que, pra quem não conhece, é uma história clássica sobre um cara que é extremamente ganancioso e tudo mais, e na noite de Natal ele recebe uma visita do fantasma do sócio dele, falando que ele ia receber uma visita de outros 3 espíritos que seriam do Natal passado, um Natal presente, um do Natal futuro, que ia mostrar como é a vida dele, porque assim, ele além de ser extremamente ganancioso, ele odiava o Natal, tipo, ele odiava mesmo o Natal. Então, a gente vai acompanhando o Sr. Scrooge, que é o protagonista desse livro, e talvez vocês conheçam esse nome por causa dos Fantasmas de Scrooge, que é um filme da Disney de animação, que inclusive eu particularmente gosto, e reassisti agora, depois, assim que eu terminei de ler o livro, no mesmo dia eu assisti Os Fantasmas de Scrooge. Ou você também pode conhecer essa história pela adaptação da Barbie, que é Barbie a Canção de Natal, que eu também assisti, a minha adaptação com certeza favorita. Eu adoro esse filme, eu assisto ele todo ano de novo, porque eu gosto muito desse filme, e acho que foi a minha primeira contato com essa história do conto de Natal de Charles Dickens. Esse livro já teve várias adaptações, assim, tanto em animação, quanto em peças de teatro, quanto em várias outras coisas. Porque ele é realmente um clássico do Natal, é uma leitura extremamente leve e fluida. Mais fluida do que leve, até porque se trata de alguns espíritos e algumas situações meio macabras, assim. Mas eu gostei bastante do livro. Eu já conheci a história a base da história eu já conhecia, como eu disse pra vocês. Então, é isso. Tá. O que mais? E aí, o último tópico de hoje, que eu já falei pra caramba, então, o último tópico de hoje é sobre as coisas que eu assisti desde então. Bom, eu assisti com uns amigos meus, além do que eu falei que eu assisti Os Fantasmas de Scrooge, quando eu li um Conto de Natal, eu assisti nesse meio tempo que eu não falei com vocês. Eu e meus amigos, a gente começou uma maratona do Invocaverso, porque a gente queria assistir o Invocação do Mal 4, e a gente não queria assistir os outros também, que a gente não foi assistir no cinema. E a gente começou uma maratona, a gente foi até a Annabelle 3, aí a gente parou e não voltou ainda. A gente tem que continuar, inclusive, mas eu acho incrível como esse é um universo meia boca de filme que fez tanto sucesso. Eu tenho consciência que só fez sucesso por causa de Invocação do Mal 1 e dos filmes de Annabelle. Porque, assim,
A maior parte dos filmes são extremamente genéricos, extremamente genéricos. Eu detesto, a maior parte dos filmes me dá sono. O filme da Freira 2 mesmo, eu quase dormi, eu tava com muito sono naquele filme, é muito ruim. Eu já tinha assistido esse filme no cinema, inclusive, quando lançou. Mas assim, muito ruim. Nossa, é péssimo. E olha que eu gosto muito de filme de terror. E tipo, não. Gente, não. Só não. Mas, enfim. Além disso, eu fui no cinema assistir o Wicked Parte 2 com a minha amiga, que foi uma experiência muito boa por alguns motivos. Um deles é que a música de Tudo Mudou ou For Good, dependendo da versão que você assistiu, ela representa muito a minha amizade com essa minha amiga. Então foi muito, muito sentimental pra gente assistir isso. E foi mais ainda porque é a primeira vez dela tendo contato com o universo de Wicked. Eu já sou uma fã do musical, eu já fui inclusive no teatro assistir. Eu já li o livro, eu gosto muito do universo, tanto do Mágico de Oz quanto de Wicked. E pra mim, eu já conhecia aquela história e foi lindo ver, foi apaixonante ver ela nos cinemas, ver ela como um filme. E eu gostei muito do filme, inclusive foi tipo, pra mim, um marco. Minha parte favorita do filme é o segundo ato, então esse segundo filme foi extremamente esperado por mim. Mas pra ela foi tudo muito novo, então todas as relações dela foram muito genuínas, tipo, a descoberta dela de o que acontece com alguns personagens, as transformações, quem são alguns personagens. Então, pra ela foi tudo muito novo e foi muito engraçado, foi muito divertido assistir ela assistindo pela primeira vez Wicked. Então, quando ela tinha algumas perguntas assim no meio do filme, eu tinha que me segurar pra não dar spoiler. E foi muito engraçado ver ela tentando adivinhar as coisas e eu não podendo falar nada sobre. Então, foi muito bom assistir Wicked Parte 2 nos cinemas com ela, em específico, porque toda a questão de ser novo, ela se emocionando com as coisas, que por uma vez eu já me emocionei também, a primeira vez que eu assisti. E não me entendo mal, não que eu não me emociono hoje em dia, mas tipo, na primeira vez foi... Eu não sei como explicar, eu acho que se algum dia eu perdesse a memória, eu acho que o Wicked seria uma das primeiras coisas que eu ia querer reassistir do zero. Assim como Hamilton e assim como algumas outras obras de musicais e no geral. Mas Wicked principalmente, porque eu acho uma história extremamente profunda, uma história extremamente importante pra gente, em vários sentidos, em vários aspectos, e eu gosto muito desse musical, então eu fiquei muito feliz de ter visto que o filme, ele fez jus ao que é o musical de pau, que é toda a história de Wicked. No mesmo dia, inclusive, quando a gente chegou do cinema, a gente resolveu assistir o Mágico de Oz, porque ela não lembrava nada de Mágico de Oz, e eu gosto muito desse filme, então a gente foi assistir e reassistiu o Wicked Parte 1. Que mais? Como eu disse, eu assisti Os Fantasmas de Scrooge, e no mesmo dia a gente tava assistindo uns filmezinhos de Natal, então a gente resolveu assistir o Grinch. Eu gosto muito do Grinch, do Jim Carrey, só que eu nunca tinha assistido o desenho do Grinch, a gente assistiu e eu gostei bastante até. O Grinch, ele é um personagem que eu gosto muito. Eu me identificava muito quando eu era menor, porque eu nunca fui muito fã do Natal, no geral. Pra mim é tipo um dia muito besta e eu não gostava. Então, hoje em dia eu não tenho mais essa aversão ao Natal. Não sou a maior fã, assim, mas pra mim é tipo, ok. Eu entendo porque tem esse apelo, mas não faz tanto impacto em mim. E aí eu assisti, eu gostei bastante, eu me diverti muito. Inclusive, eu achei muito, muito fofa a Mary Lou, eu acho que é Mary Lou o nome dela, Mary Lou Ken, que é a criancinha, a menininha do Grinch, e eu acho ela muito fofa. Em todas as versões que ela tem, ela não é uma criança que me irrita, olha só que incrível. E eu gostei bastante de como ela foi representada, assim, de como o Grinch foi representado. E de série, eu tô assistindo Bem-vindos a Derry. Eu tô no episódio 6, eu acho. Eu vou assistir o 7 e o 8. Pra eu assistir o 7 e o 8 hoje com os meus amigos, depois da janta, depois que a gente jantar. Então, tá acabando a série. Depois da metade da série, assim, a partir do 4º episódio, na verdade, a série começa a ficar um pouco melhor. Eu acho que eu já tinha vindo aqui reclamar porque eu tinha detestado a série. Até o 3º episódio eu estava odiando com todas as minhas forças essa série.
E eu gosto muito do universo de Tia Coisa, então eu tinha ficado muito chateada que tava sendo ruim. Mas depois do quarto episódio eu passei a gostar muito mais. E agora eu tô realmente gostando bastante dessa série. E eu quero muito ver como é que vai se desenrolar e como vai finalizar essa série. E eu tô muito animada, porque se continuar no jeito que tá, vai ficar muito bom. E se a próxima temporada continuar dessa forma, vai ser muito boa também. Eu entendo que ela não vai continuar a partir desse ponto, ela vai voltar pro o ciclo anterior de violência do It. Mas vamos ver como é que vai ficar. Eu ainda não tenho uma opinião 100% de como vai ser a série. Depois que eu assistir o último episódio, eu conto pra vocês. E eu também comecei a assistir Percy Jackson, não a segunda temporada, a primeira, porque eu não tinha assistido ainda. Assisti os 3 primeiros episódios da primeira temporada. E eu tô gostando bastante. Apesar de bater no ponto que todo mundo já bateu no ponto, que era de que tá muito corrido. O que é verdade, está muito corrido. Mas não tá ruim. Então eu tô gostando, tá sendo uma série bem ok. Bom, em resumo era isso que eu tinha pra comentar de tudo que aconteceu nesses tempos. Então provavelmente eu volto com vocês, ou talvez não, em outro take. Então, beijinho, gente! E aí, chocolates, como vocês estão? Eu espero que bem. Eu espero que vocês tenham passado a virada de ano muito bem. Hoje é dia 4 de janeiro, então feliz ano novo pra todo mundo. Já peço que ignorem todo e qualquer barulho que vocês escutarem de fundo. Provavelmente vai ser um dos meus irmãos, provavelmente o Giovanni, que ele tá acordado. Mas, enfim, era pra eu ter vindo terminar esse vlog bem antes, né? Porque era pra esse vlog ter saído antes da virada do ano, que faz tempo que eu tô gravando ele, mas como a vida não acontece da forma que a gente planeja, eu não consegui gravar antes. Como eu falei, eu tô na casa da minha mãe, eu viajei pra passar o final de ano aqui. E a gente foi fazer várias coisas e tudo mais, que eu vou deixar pra comentar em outro vlog, no próximo vlog. Eu só vim mesmo pra poder dar um encerramento pra esse vlog e falar um pouquinho sobre as minhas últimas leituras de 2025, pra gente começar um vlog novo deste novo ano. Então, é isso. Vamos lá. Eu li só 2 livros durante o finalzinho do ano, em dezembro, depois que eu já tava aqui. Eu cheguei aqui dia 24 de dezembro, então nesse meio tempo, até o final do ano, até dia 31, eu li 2 livros. No caso, eu terminei M.O.N., que eu tava já na metade quando eu vim pra cá. E eu dei 4.2 estrelas. Eu tô com meu tablet aqui, que eu anotei algumas coisinhas pra não esquecer. Porque eu terminei esse livro e eu gostei bastante dele, ele foi extremamente divertido. Eu já sabia quem era a M, né? Que M e N são 2 personagens, no caso são 2 pessoas aqui que estão envolvidas com o bigodinho lá, que esse livro se passa durante a Segunda Guerra Mundial. E aí eles são 2 espiões que são do alto escalão dos NAZI, né? O M é o codinome de uma mulher e N é o codinome de um homem. Eu não catei quem era o N, na verdade eu desconfiava de muita gente, então acabou que em algum momento eu desconfiei dele, só que ele apareceu pouco, o personagem que é o N. Mas a M eu catei muito cedo, eu já suspeitava muito dela, ela era a minha aposta mais forte e realmente eu acertei. E eu não sei se isso se dá porque eu já li muitos livros da Agatha Christie, que ela é minha autora favorita, ou se é só porque o plot é meio óbvio, assim. É bem mais do mesmo, assim, da Agatha, mas é um bom livro. Eu gostei bastante, eu me diverti bastante lendo. O Tom e a Tuppence, que são os investigadores deste livro, são um casal muito querido, muito fofo, e é muito engraçado ver a relação deles com os filhos deles. Então, eu adorei. O que mais que eu tenho pra falar desse? Eu não tenho muita coisa pra falar dele, porque ele foi uma leitura bem tranquilinha, assim, bem divertida. Era pra eu ter terminado antes, só que eu fui passando outras coisas na frente, porque ele é bem água com açúcar mesmo. E eu ouvi o audiobook de Messias de Duna, que eu dei a nota 4 pra ele, porque é a continuação ao segundo livro de Duna. Ao todo são 6 livros de Duna. Eu já tinha lido o primeiro faz um tempinho, eu li no físico. Eu escutei o audiobook do segundo e eu já tô com o audiobook do terceiro pra escutar.
Em Messias de Duna, a gente vê a continuação do que aconteceu em Duna, obviamente, que é sobre como o planeta Duna tá lidando com essa situação, como Paul Atreides, né, o personagem principal, tá lidando com esse poder, porque agora ele que governa tudo. Como ficou o relacionamento dele com a princesa lá, que ele tinha se casado pra não ter problema, porque aí tá todo mundo pressionando ele pra ter um filho com essa princesa, só que ele não gosta dessa princesa. A mulher de verdade dele é uma das meninas que passou o primeiro livro com ele. Então, não tem muito que eu possa falar aqui num grande geral, mas é bem politicagem, assim. Eu gosto de livro que é bem trama política, guerra política, tem gente se infiltrando pra poder dar um golpe. Eu adoro livros assim. E esse foi um livro muito, muito assim. Então, eu gosto. Às vezes eu acho a escrita do autor meio confusa, mas eu gosto. É uma questão de... Eu acho que esse livro ele só não teve uma nota maior pra mim por causa disso, porque ele às vezes não se faz entender muito bem. O autor, ele gosta de dar uma rebuscada, assim, e fica meio confuso. É claro, dá pra você entender tudo o que tá acontecendo, a parte principal dá pra entender, mas ainda assim, eu acho que tem momentos que não precisava ser confuso e ele quis que fosse, sabe? Então eu acho que é mais isso que me fez tirar uma estrela do livro, porque eu realmente gostei bastante. E eu vou continuar, né? Eu vou ouvir, no caso, ler Filhos de Duna, que é o terceiro livro. Então, é isso. Foi isso que eu li nessas últimas 2 semanas. Meu irmão. Foi isso que eu li nessas últimas 2 semanas. E, além disso, eu passei aqui, né, com os meus irmãos, que eu não via fazer 1 ano. Porque eles moram bem longe de onde é a minha faculdade. Mas foi isso. Eu espero que vocês tenham passado um bom final de ano. Eu vou encerrar por aqui, que o meu irmão tá querendo brincar aqui fora. E eu também já comentei sobre o que eu queria comentar, que eram essas últimas 2 leituras. E eu vou deixar pra continuar falando sobre como foi esse início de ano, como tá sendo as minhas férias no próximo vídeo. Então, um beijão pra vocês. Espero que esse ano seja incrível pra todos nós. E tchau!